Eu gostaria primeiramente, de contextuar aquelas linhas de pesquisas que vamos desenvolver hoje, que são as experiências de quase morte e as experiências fora do corpo. Ambas as duas são importantíssimas linhas de pesquisa que comprovam, que constatam a realidade espiritual do homem. E nessa contextuação, gostaríamos de mostrar e de esclarecer que, na verdade, existem inúmeras linhas de pesquisas científicas que hoje demonstram a realidade espiritual do homem e a sobrevivência da alma após a morte do corpo físico. Mas, dentre tantas, nós escolhemos como as mais importantes 4 linhas, das quais hoje desenvolveremos só 2. A primeira dessas linhas é a linha da reencarnação. Na linha da reencarnação, claramente pode-se diferenciar 2 sublinhas. A sublinha de lembranças espontâneas em crianças, que deu origem ao que Ramendranath Banerjee batizou com o nome de memória extracerebral, com muito bom senso, pois se refere a crianças muito pequenas, entre os 2 anos e os 6 anos, estatisticamente, a idade onde há maior quantidade de lembranças são aos 4 anos, que dão dados e informações sobre vidas prévias, existências prévias delas. Esses dados são espontâneos. As crianças sozinhas começam a falar disso, e quando eles podem ser recolhidos, pesquisados e verificados rigorosamente, constituem os chamados casos resolvidos de memória extracerebral. Importante destacar que nessa linha e nessa sublinha existem já mais de 4.000 casos resolvidos. Quer dizer, estamos em condições de cumprir com as 2 exigências da ciência a respeito do aspecto qualitativo e do aspecto quantitativo. Além das lembranças espontâneas nas crianças, que constituem os casos de memória extracerebral que permitem verificar cientificamente a realidade da reencarnação, existe uma segunda sublinha, que é a sublinha das lembranças ou recordações induzidas em adultos, que é a base da terapia de vidas passadas, uma técnica que faz parte da psicologia transpessoal e que permite, muitas vezes, resolver questões traumáticas na vida das pessoas vinculadas a experiências vividas, experimentadas em encarnações prévias. Nesse campo, que é de menor valor como verificação científica, pelo fato de ser induzido com técnicas especiais, não é como nas crianças que espontaneamente elas falam. Aqui no Brasil existe a maior instituição de aplicação da terapia de vidas passadas do mundo. Ele foi fundado e atualmente ainda é dirigido pela doutora Maria Júlia Prieto Pérez, em São Paulo. E é conhecido como INTRVP, Instituto Nacional de Terapia Regressiva a Vivências Passadas. A segunda linha de pesquisas que nós escolhemos é a linha da transcomunicação. Na era das comunicações, é possível, todos vocês, ou quase todos vocês sabem, nos comunicarmos com o mundo espiritual. A transcomunicação, à sua vez, também pode se dar de 2 maneiras. A transcomunicação mediúnica, que é aquela que utiliza de pessoas que Kardec denominou como médium,
Quer dizer, toda pessoa capaz de sentir a influência dos espíritos é um médium. Todos somos médium, tendo em conta os resultados estadísticos das pesquisas realizadas pelo Dr. Joseph Van Rijn por 35 anos na Universidade de Duke, com estudantes de psicologia, que permitiu que no ano de 1969 a Associação Americana para o Avanço das Ciências tivesse que aceitar a parapsicologia como uma ciência a mais, mas, porém, todos nós sejamos médiums. A verdade é que nem todos somos médiums ostensíveis e também a mediunidade pode ser consciente ou inconsciente. Outra sublinha dentro da transcomunicação, possivelmente menos conhecida por vocês, é a transcomunicação instrumental. A transcomunicação instrumental é uma sublinha que desenvolveu-se a partir do ano de 1959 nas aforas da cidade de Estocolmo, na Suécia, com a intervenção de Fredrik Jürgenson. Mas o curioso para destacar da transcomunicação instrumental é que foi do mesmo jeito que aconteceu com o surgimento do Espiritismo. Quer dizer, não foi Fredrik Jürgenson quem procurou os espíritos. Os espíritos procuraram a Fredrik Jürgenson, porque ele trabalhava gravando os sons da natureza, especialmente os cantos dos pássaros, em fita magnetofônica, fita comum, normal. E ele pesquisou uma área onde tinha certeza que não iam pessoas e deixou seu gravador andando. Voltou ao dia seguinte e ouviu as gravações. E dentre o canto dos pássaros apareceram algumas vozes humanas. Ele pensou que alguma pessoa teria entrado naquele campo e contaminado a amostra do canto dos pássaros na natureza. Então repetiu a experiência e ao dia seguinte, quando ele buscou o gravador, agora não só tinha vozes humanas entre os cantos dos pássaros, mas também essas vozes falavam para ele que eram espíritos e que estavam tentando se comunicar com ele. E assim começou a era da transcomunicação instrumental, que até hoje vai desenvolvendo-se de um jeito notável, porque começou com fita magnetofônica, avançou por comunicações obtidas no telefone, no aparelho criado por o engenheiro americano George Meek, que recebeu o nome de Espiricom, que era uma espécie de walkie-talkie com além. Você podia falar com o espírito e o espírito contestava pelo mesmo aparelho. Depois, o fenômeno de EVC, Electronic Voice Phenomenon, desenvolvido por vários grupos de pesquisa, um dos mais importantes, o grupo de Luxemburgo. Depois, as primeiras imagens na TV e hoje, obtendo imagens e comunicações de diferentes naturezas, complexas, com som, com imagem, utilizando do computador. A última das mais importantes experiências que se fizeram foram simultaneamente com dois grupos de pesquisas diferentes na Alemanha e em Luxemburgo, na cidade de Esperança, distante 70 quilômetros da outra, obtiveram duas comunicações simultâneas fornecidas pelo mesmo Espírito. E para aqueles que dizem que a Igreja Católica Apostólica Romana é contra a comunicação com os mortos, eu quero lhes contar duas coisas muito importantes. Primeiro, Fredrik Jürgenson foi condecorado pelo Papa com a Ordem de São Gregório Magno pela sua contribuição à demonstração científica da realidade da vida espiritual depois da morte do corpo físico. Ele não era católico, ele era protestante, mas recebeu uma condecoração do Papa.
E outro fato importante é que João Paulo II, o Papa João Paulo II, escolheu ao cultíssimo padre francês François Bruno para verificar se as transcomunicações eram questões realmente verdadeiras, verificáveis, rigorosas, ostensíveis. E ele, que tinha aproximadamente 7 doutorados e manejava sem dificuldade 9 idiomas, estudou e não só constatou a veracidade das pesquisas na transcomunicação instrumental, mas também transformou-se em um dos principais pesquisadores de transcomunicação instrumental. É padre católico apostólico romano, escolhido pelo Papa João Paulo II. E ele escreveu um livro que leva por nome Quando os Mortos Nos Falam, que está em português, está em espanhol. E nesse livro, na contracapa, diz mais ou menos assim: se ouvíssemos com atenção àqueles que nos precederam no retorno ao mundo espiritual, ahorraríamos muitas das nossas dores e dos nossos sofrimentos. Pai católico apostólico romano. A terceira linha é a linha que vamos desenvolver agora, que é a linha das experiências de quase morte, e a quarta também, que é a linha das experiências fora do corpo. Feito esse contexto, agora vamos ao ponto que desenvolveremos hoje. As experiências de quase morte constituem um conjunto de experiências que ocorrem em sujeitos que estiveram clinicamente mortos num período curto de tempo e que voltam à vida. Naturalmente, se vocês raciocinam sobre essa conceitualização, surge uma pergunta ineludível, uma questão impostergável. Como poderíamos precisar exatamente o que entendemos por morte? E aí nos auxilia notavelmente um acadêmico do laboratório experimental da reanimação da ex-União Soviética, o Dr. Negovsky. O Dr. Negovsky, ele faz uma clarificação muito útil. Ele define duas mortes ou dois conceitos diferentes com denominações próprias para a morte. Ele fala do que chama de morte clínica, que a morte clínica é um fato muito fácil de diagnosticar. É um fenômeno que acontece subitamente e de muito fácil diagnóstico e é reversível. Quer dizer, a pessoa tinha batimento cardíaco, deixa de ter. A pessoa respirava, deixa de respirar. Tinha tensão arterial, perde a tensão arterial. Quer dizer, qualquer um pode diagnosticar uma morte clínica. Nem precisa ser médico. A pessoa ficou em parada cardíaca. Fácil de diagnosticar, de aparição súbita e reversível. Mas ele definiu também aquilo que ele chama de morte biológica ou morte metabólica. Aqui já não é tão fácil, porque a morte biológica é um processo gradativo, insidioso, muito difícil de diagnosticar e é irreversível. Mas é muito difícil saber em que momento torna-se irreversível. Em que momento nós podemos assegurar, afirmar que estamos frente a uma morte biológica? Então, quero saber se vocês compreenderam. Toda morte biológica ou metabólica implica necessariamente uma morte clínica, mas nem toda morte clínica implica necessariamente uma morte biológica.
Compreendeu-se? Compreenderam? Tá bom. Agora, muitos pensam que a experiência de quase morte é um fenômeno vinculado à média. Como agora todo mundo acessa a internet, a iPhone, a televisão, ao rádio, aos jornais. Então muitas pessoas fazem polêmica e dizem que pois a experiência de quase morte, na verdade, é uma questão fácil, é uma questão de moda. Muitas pessoas ouvem, têm sugestão a respeito da situação. Imaginem, depois acreditam que tiveram uma experiência de quase morte. Mas, na verdade, temos antecedentes históricos incontestáveis. Por exemplo, uma cita que está no livro 10º de La República, de Platão, que tem aproximadamente 2.350 anos. Naquele livro, que todos vocês podem acessar, ou na livraria, ou na biblioteca, ou na internet, podem constatar que Platão conta a história, sob o título de O Mito de Hero, de um soldado que, participando de uma batalha na época da Grécia clássica, foi ferido. Todo mundo acreditou que ele estava morto. E ao final da batalha, quando foram recolhidos os cadáveres, eles tinham o costume de colocar moedas nas pálpebras, sobre as pálpebras, para que, na crença grega, o morto pagasse ao barqueiro que ia fazer que ele atravesse o rio da morte. E logo eram incinerados. Foram juntados os cadáveres e no momento antes da incineração, um dos cadáveres, entre aspas, acordou, e era ele. E acordando, contou para seus companheiros de batalha uma experiência de quase morte completa. Quer dizer, na época não tinha internet, não tinha jornal, não tinha TV, não tinha rádio, não tinha iPhone. E aí temos uma prova histórica com mais de 2.300 anos, demonstrando a realidade da experiência de quase morte. Outro dos antecedentes históricos significativos é aquele que aconteceu no ano de 1889 na cidade de Skyde, Kansas, nos Estados Unidos. Em 1903, Henry Myers, no capítulo 7 da sua obra A Pessoalidade Humana, que é um clássico dentro da psicologia e da psiquiatria, relata a experiência do Dr. Wilson, que esteve durante 4 horas sem pulso, nem batimentos cardíacos perceptíveis devido à febre tifoide. Retornando ao seu estado de quase morte, descreveu sua aventura no além. É um caso também totalmente atingível por qualquer um que queira pesquisar para constatar a realidade desse fenômeno. Na década dos 60, a doutora Elizabeth Kubler-Ross diz: morir é trasladar-se a uma casa mais bela. Trata-se sencillamente de abandonar o corpo físico como a borboleta abandona seu caçule de seda. Outro antecedente importante que todos vocês podem ler no livro autobiográfico pertencente ao notável médico psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, na época conhecido como o príncipe da psicanálise, porque o rei era Freud. E na boca do próprio mestre, o mais brilhante dos meus discípulos. E é verdade, era o mais brilhante ao ponto tal que nós consideramos que Carl Gustav Jung é um dos precursores da psicologia transpessoal. Quer dizer, ele fazia a psicologia transpessoal antes de que fosse acunhado o termo, o que aconteceu no ano de 1969, ao ser fundada na Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos, por Anthony Sutich, Abraham Maslow e Stanislas Grof. Nesse livro,
lembranças, sonhos e pensamentos do ano de 1961, Carl Gustav Jung relata uma experiência de quase morte que ele teve aos 69 anos, sofrendo um infarto agudo do miocárdio e parada cardíaca. Textualmente, Jung escreveu nesse livro o seguinte: pareceu-me como se me encontrasse lá, acima, no espaço. Longe de mim, via a esfera da Terra, mergulhada numa luz azul intensa. Via o mar azul profundo e os continentes. Baixo dos meus pés, ao longe, estava Ceilão, e ante mim estava o subcontinente da Índia. Meu campo de visão não abrangia toda a Terra, porém, sua forma esférica era claramente visível, e seus contornos brilhavam prateados através da maravilhosa luz azul. Posteriormente, me informei a que altura devia encontrar-me para poder alcançar uma visão de tal extensão, aproximadamente a uns 1.500 quilômetros. A contemplação da Terra desde tal altura é o mais grandioso e o mais fascinante que tenho experimentado. Naquela experiência, aconteceu uma coisa que tem uma nota de humor. Porque quando ele sofre o infarto e fica em coma por uma semana aproximadamente, e tem a experiência de quase morte, e ele sente que sai do seu corpo, que sai do quarto, que sai do hospital, que vai lá acima, como ele escreveu brilhantemente. Estando lá acima, ele vê no mundo espiritual, no desprendimento, vamos dizer, na experiência de quase morte, ele vê a ser cardiologista. Depois ele volta, depois ele acorda. E naturalmente, quando ele é novamente avaliado pelo seu cardiologista, no final da avaliação, ele pergunta para o cardiologista: o doutor está bem de saúde? E o cardiologista, sorrindo para ele, disse: você está quase morto, está perguntando se eu estou bem de saúde? Estou bem, obrigado, estou bem de saúde. Mas na semana seguinte, o cardiologista desencarnou. Quer dizer, ao nosso critério, essa é uma prova a mais de que a percepção do tempo na dimensão espiritual é muito diferente da percepção que nós temos na vida material. Para nós encarnados, o tempo é um tempo linear. Existe o passado, o presente e o futuro. Se aguçamos mais o raciocínio, na verdade, dessa perspectiva filosófica, o único que realmente existe é o presente, o hoje. Porque o passado, o ontem, é o hoje que foi. E o futuro, o amanhã, é o hoje que será. Mas o único que é realmente é o hoje. Agora, eu acho que na percepção espiritual nós conseguimos a percepção do que chamaria um tempo presente global. E no tempo presente global, passado, presente e futuro para nós é toda uma mesma coisa. Por isso é que as provas no campo da parapsicologia, do espiritismo, da metapsíquica, da psicotrônica e tantas outras disciplinas demonstram a veracidade dos fenômenos de retrocognição e de precognição. Quer dizer, a possibilidade de perceber coisas que já aconteceram no tempo ou que ainda não aconteceram no tempo físico. Há uma questão muito interessante, mas que não é o tema fundamental de hoje. O Dr. Raymond Moody Jr., psiquiatra, filósofo do
dos Estados Unidos, que tivemos a benção de conhecer em Buenos Aires, quando ele viajou para dictar um seminário no Hotel Bowen, Corrientes e Callao. Ganhamos que é vida após a vida e depois reflexões sobre a vida após a vida, que foram publicadas no ano de 1975, 1977. O grande mérito desse médico e filósofo foi de convocar as pessoas que tiveram uma experiência de quase morte para formar turmas que refletiam sobre a experiência. Isso foi muito importante, porque até esse momento, todos os que tiveram a experiência de quase morte, eles ficaram com a experiência da intimidade. Como sabiam que era uma experiência dificilmente compreensível e aceitável para todo mundo, preferiam não compartilhar, por temor a que fossem rotulados como doidos, ou fossem medicados, ou fossem internados. Então, a grande virtude de o Dr. Raimundo Moody foi facilitar. E quando as pessoas sentiram e testemunharam que outras pessoas também tinham vivido a mesma experiência, soltaram um pouco a sua restrição e começaram a falar daquilo que tinham vivido. Isso permitiu que começasse a se conhecer, vamos dizer assim, a se socializar, uma coisa que era praticamente da vida privada de cada um. E aí aconteceu um fato também um tanto gracioso. Na verdade, depois do Dr. Raimundo Moody Jr., apareceu uma situação muito interessante que permitiu um salto qualitativo no campo das pesquisas nessa área, que involucrou um periodista muito importante, que é Patrice Van Hersen. Patrice Van Hersen escreveu um livro, Os que Voltaram do Além, no ano de 1986, e aí ele foi entrevistando todos os grandes vultos no campo das experiências de quase morte e identificou claramente o que ele chama de dois tipos diferentes ou duas classes de sábios. Os sábios conservadores, que seriam muito bons gestores, mas que eles não têm muito interesse em sair da área de conforto do seu conhecimento científico, e os chamados sábios exploradores. Claramente, a maioria dos científicos que estão citados nesse livro são científicos capazes de ter a audácia de sair fora do status quo do conhecimento científico. Naturalmente, Patrice Van Hersen, ele conta que depois de ter entrevistado a doutora Elizabeth Kubler-Ross, ao Dr. Kenneth Ring, ao Dr. Raimundo Moody Jr. e tantos outros, ele dizia: agora sim eu vou ter uma coisa muito mais séria a respeito dessas experiências de quase morte, porque vou entrevistar a um dos maiores cardiologistas do mundo, que é o Dr. Michael Simon. E ele disse: esse é um médico de verdade, esse que mexe com sangue e com carne. O que ele diga seguramente vai ter um sustento muito maior. E assim foi então que viajou para visitar o Dr. Michael Simon. Antes disso, quero mostrar essa imagem que eu acho muito interessante, porque ela foi pintada no ano de 1490, no século XV, por El Bosco. E nessa imagem que
recebe o nome de ascensão ao empíreo, seria ao céu. Mostra-se muito dos elementos que daqui a pouco vamos a ver como elementos característicos das experiências de quase morte. A escuridão inicial, o túnel, a luz no final do túnel, a entidade luminosa, as entidades espirituais familiares ou não perto do indivíduo com a experiência de quase morte. Mas vamos continuar então. Esse é o nosso Dr. Michael Simon. E o que aconteceu com Michael Simon? Michael Simon era, como quase todos os estadunidenses, americanos do norte, protestante. E ele assistia regularmente ao templo protestante, todos os sábados. Muito mais por costume que por convicção. E um dia, um sábado, uma assistente social, Sarah Kreuziger, chegou entusiasmada, toda empolgada, com um livro que era Vida Após a Vida, de Raymond Moody Jr. E pedindo licença para o pastor, ela começou a falar para todos os feligreses. Ouça, se o que disse aqui o Dr. Raymond Moody Jr. é verdade, é uma prova mais desde a ciência para que tenhamos a certeza de que a vida continua depois da morte do corpo físico. E como ela trabalhava no mesmo instituto do Dr. Michael Simon, olhou a Michael Simon aí no final da fila, sentado, e disse, e o doutor pode contribuir muito para isso. Simplesmente adiando uma pergunta, as avaliações que você faz a seus pacientes, você dirige um dos maiores institutos cardiológicos do mundo, é um dos melhores cardiologistas do mundo, tem uma quantidade de matéria-prima para verificar isso, que ninguém pode comparar. Ele ficou um tanto constrangido, um tanto incômodo, mas aceitou. E na segunda seguinte, quando ele foi trabalhar, a primeira paciente que veio era, causalmente, uma paciente ideal. Uma mulher de raça negra, de origem afro, de idade madura, que tinha tido 10 paradas cardíacas. E o Dr. Michael Simon acreditava que conhecia essa mulher como a palma da sua mão. Ele não esperava nenhuma surpresa. Ele estava certo de que aquela pergunta que faria, ou que tinha se comprometido a fazê-la, era uma bobagem absoluta. Mas ele examinou a paciente, perguntou sobre os sintomas, tomou o pulso, ouviu os batimentos cardíacos, tomou a tensão arterial. E finalmente, quando estava concluindo a avaliação, disse para ela: a senhora teve alguma visão, sentiu alguma coisa, percebeu alguma coisa em algumas das oportunidades que teve parada cardíaca? E conta a Patrícia Van Hersen que nesse momento se fez um silêncio pesado, segundos intermináveis. E a mulher, olhando fixamente para o Dr. Michael Simon, depois desse tempo, disse para ele: ouça, doutor, se o senhor me promete que não vai me derivar a um psiquiatra, nem vai me internar num manicômio, eu conto o que aconteceu. E Michael Simon disse: se uma cobra tivesse mordido o meu pé, eu não pegava o pulo que peguei ao ouvir essa mulher dizer isso. Porque ele estava certo que não diria nada a respeito. E começou a compartilhar uma experiência de quase morte completa. Então aí o Dr. Michael Simon compreendeu que era uma coisa séria, verdadeira. E começou um salto qualitativo muito importante na característica das pesquisas no campo das experiências de quase morte. E assim, ele, junto com Sarah Kreuziger,
depois de 4 anos de pesquisa, desde o ano de 1977 até o 1981, examinaram 116 sobreviventes e determinaram que o 43% das pessoas que sofrem parada cardíaca, quer dizer, que sofrem de morte clínica, têm uma experiência de quase morte. Está claro, não? Nem toda pessoa que tem morte clínica tem experiência de quase morte. Apenas o 43% das pessoas que têm morte clínica. E aí, eles classificaram as experiências de quase morte em 2 diferentes tipos. As experiências autoscópicas, aquelas que o indivíduo, ao sair do seu corpo, podia olhar o seu corpo físico, e as chamadas experiências transcendentais, aquelas nas quais os indivíduos, sofrendo experiências de quase morte, percebiam espíritos com os quais podiam comunicar-se nesse momento. Finalmente, no ano seguinte, de 1982, publicaram um novo livro, Lembranças da Morte. Quais são os elementos característicos das experiências de quase morte? Identificaram-se em torno de 14 elementos que acontecem nas experiências de quase morte. Nem sempre os 14 aparecem numa experiência. Algumas têm 7, outras têm 9, algumas têm 14, outras têm 3. É variável, mas juntando todos os casos pesquisados, serão identificados 14 elementos característicos da experiência de quase morte. Esse homem, que é o Dr. Kenneth Ring, foi o fundador e primeiro presidente da IANS, Associação Internacional para a Pesquisa e para os Estudos das Experiências de Quase Morte. Atualmente é presidido pela doutora Diane Corcoran. E aqui tem, aqueles que querem pesquisar, o site da Associação Internacional para o Estudo e Pesquisa das Experiências de Quase Morte, que caracterizam as experiências de quase morte. Vamos ver quais são eles. O primeiro é a inefabilidade. A inefabilidade, na verdade, aliás de ser uma qualidade típica das experiências de quase morte, é, na verdade, uma característica de todas as experiências espirituais. Porque, naturalmente, mesmo que sejamos excelentes oradores, a linguagem torna-se limitada, exíguo para poder exprimir plenamente o que acontece numa experiência espiritual. E as experiências de quase morte são uma experiência espiritual. Por isso, essa característica da inefabilidade. Outra das características é ouvir a notícia. Quer dizer, as pessoas, logo depois de ter parada cardíaca ou de deixar de respirar, sentem que alguém dá a notícia, seja um médico, seja um enfermeiro, seja uma pessoa qualquer. Ele parou de bater, ele deixou de respirar. Isso é percebido pelas pessoas na experiência de quase morte. A terceira é a sensação de paz e quietude. Uma sensação muito agradável, quase intransferível com a linguagem verbal que a pessoa sente no momento da produção da experiência de quase morte. Depois houve um barulho, um ruído, que muitas vezes é um barulho harmônico que até pode atingir as condições de uma melodia, de uma música. Em alguns casos pode ser desagradável, dependendo da vibração, da sintonia que o espírito tem nesse momento em que acontece a experiência de quase morte. Um quinto elemento é o túnel escuro. Há uma sensação de ser puxado por um espaço escuro, uma cova, um poço, um túnel ou um cilindro, dependendo da situação. A sexta característica é que o indivíduo se vê fora do seu corpo, vendo ao seu corpo desde uma perspectiva desligada do corpo físico, que foi o que permitiu identificar as experiências como autoscópicas nas pesquisas do Dr. Michael Simon. O encontro com outros, a presença de outros seres para ajudá-los e para fazer
que eles regressem a seus corpos físicos. O ser luminoso, no encontro com uma luz muito brilhante, identifica o ser pessoal pelo que sente em grande atração. Sua identificação varia no sentido de que, por exemplo, nas experiências de quase-morte pesquisadas no Ocidente, esse ser luminoso, a maioria das vezes é identificado com Jesus, com o anjo ou com algum santo da devoção da pessoa. Quando acontece no Oriente, a maioria das vezes são identificados com Buda, Krishna, Shiva ou alguma das deidades da cultura oriental. Outro fato muito importante que aparece característico é a revisão de toda a vida, como se fosse um filme que passa de trás para diante com uma velocidade vertiginosa. E aí o indivíduo é como se percebesse tanto os acertos quanto os erros cometidos na sua vida, com importante bagagem de reflexão a respeito das características da vida em geral. O 10º elemento é a fronteira, o limite. Quase sempre se percebe-se de diferentes formas. Pode ser uma linha, pode ser uma grade, pode ser uma nuvem grisalha, pode ser alguma coisa que significa um limite entre a possibilidade do que seria reversível e do que seria irreversível. Quer dizer, seria como, vamos dizer, seria o acompanhamento simbólico do limite entre a morte clínica e a morte biológica. Já assistiram alguns de vocês ao filme A Era do Gelo? Já. Vocês viram que na Era do Gelo, no momento, a argila, ela tem uma experiência de quase morte. E ela sai, fica flutuando no ar. Não é quando ela fica apaixonada pela argila, é quando ela recebe um golpe e ela fica numa situação de paz e ela começa a ver uma área luminosa, uma amêndoa gigante de ouro, brilhante, e ela vai para aí, e as grades se abrem, e depois ela começa a ser sugada, como se fosse que a matéria chama ela, e ela fica com as unhas prendidas à grade, até que Disney está muito bem informada das experiências de quase morte, porque é muito bem representada naquele filme. O elemento número 11 é o retorno, que implica um interessante câmbio da personalidade do indivíduo, que muitas vezes temos constatado clinicamente. O elemento número 12 é falar com outros. Quer dizer, a pessoa vem com a certeza, com a convicção do que tem acontecido com ela. Mas ela sente a necessidade de falar com os demais a respeito daquilo que ela viveu. Isso é muito importante. Aparecem efeitos sobre a vida da pessoa, muito significativos. A pessoa muda seus interesses, começa a se interessar por questões existenciais, filosóficas, espirituais, tem impulsos altruístas que muitas vezes não tinha antes da experiência. E quizá esse elemento seja o mais importante desse ponto de vista evolutivo para o indivíduo, para a pessoa que sofre de uma experiência de quase morte. E finalmente, aparecem novas visões da morte. O indivíduo não tem mais medo da morte, porque tem a certeza íntima de que a morte não é o fim. E, paradoxalmente, ele não tem afinidade pela morte. Ele aprende a valorizar mais a vida, o que nos faz lembrar da frase do Dr. Melvin Morse, famoso médico dos Estados Unidos, professor da faculdade, que no seu leito de morte, na agonia, falava para seus alunos, estudantes da faculdade, ensinando: aprende a morrer e saberás viver. Aprende a viver e saberás morrer. Aí concluímos então com os dados mais importantes a respeito dessas experiências de quase morte. A última linha que vamos apresentar é a linha das experiências fora do corpo. Também colocamos as siglas no inglês, Out of the Body Experience,
porque tem muita bibliografia nesse campo, igual que no caso anterior colocamos NDE, que é Near Death Experience, experiências de quase morte em português, experiências cercanas à morte em espanhol. Sem dúvidas, esse homem, o engenheiro Robert A. Monroe, engenheiro especializado em som, que trabalhava numa empresa em Nova York, nos Estados Unidos, é quem fez a maior contribuição na era das pesquisas científicas sobre as experiências fora do corpo. Ele publicou um livro, Viagens Fora do Corpo, do ano de 1971, mas a sua história é singular. Ele tinha um sonho esquisito, no qual sentia sair do seu corpo. No transcurso de 2 anos, ele teve esse sonho. E ele não entendia muito bem o significado desse sonho. Até que um dia, ele teve esse sonho esquisito, saiu do seu corpo, saiu do seu quarto, saiu da sua casa, foi pelo quarteirão da sua casa, e chegando à esquina, ele foi, no sonho, testemunho de um batimento de carros. Ele presenciou o batimento de 2 carros, pegou a cor dos carros, a marca dos carros, a chapa dos carros, e tinha um relógio público que marcava as 3 da manhã. Continuou sonhando, dormindo, e no dia seguinte acordou. A surpresa dele foi que depois dele acordar, tomar café da manhã, se preparar para ir a trabalhar, saiu da sua casa e, saindo da sua casa, encontrou na esquina do seu quarteirão os 2 carros do sonho, com um batimento, com as mesmas cores, com a mesma chapa. Perguntou a que hora aconteceu o acidente e foi informado que às 3 da manhã. Então ele ficou pensativo. Então esse sonho esquisito que eu tenho é uma coisa séria, é uma coisa interessante. Se eu posso sonhar uma coisa que acontece na realidade, não é um sonho qualquer. Então ele teve a infeliz ideia de consultar com um amigo que ele tinha, que era um amigo psiquiatra, como eu. E dizem que os psiquiatras somos um pouco doidos. Não é verdade, não é verdade. Não sorria. E ele consultou, ele contou para seu amigo. E claro, seu amigo, depois de ouvir paciente e amorosamente o relato, lhe disse: olha, meu caro amigo, temos 2 opções aqui. Ou você tira férias, vá para a praia, esquece por muitos dias das condições do trabalho, do estresse, ou você vai para a farmácia e começa a tomar as pílulas que eu vou medicar para você. Logicamente, o engenheiro Robert A. Monroe nunca mais falou disso para seu amigo psiquiatra e foi embora. Não tirou férias, não tomou pílulas e continuou. Mas com o tempo, ele foi percebendo coisas muito interessantes. Ele viu que cada vez que ele ia sair do corpo, quando estava dormindo, sentia uma espécie de som interior que ele conseguiu identificar claramente. E com o tempo, aprendeu a provocar esse som. Então ele passou de ter sonhos esquisitos al acaso a ter sonhos esquisitos voluntários, facultativos. E como ele era engenheiro de som, quando aposentou-se, ele fez experiências de pesquisa com fones de ouvidos e conseguiu reproduzir um som muito semelhante àquele que ele sentia quando saía do seu corpo. Com diferenças de 4 Hz entre a estimulação do ouvido esquerdo e o ouvido direito, ele provocava o mesmo som.
e provocando esse som, conseguia sair do seu corpo. Então, quando ele aposentou-se, foi a viver na roça, na cidade de Virgínia, nas aforas da cidade de Virgínia, e montou uma sala para viagens fora do corpo. Era uma sala isolada acusticamente, com uma cabine de vidros que ele comandava com os comandos, um colchão de água e fones de ouvido. E ele descia a luz, o experimentador que dava no colchão de água colocava sons de ouvido, ele colocava uma música suave e depois se estimulava com essa diferença de 4 Hz entre o ouvido esquerdo e o ouvido direito, e a pessoa tinha uma experiência fora do corpo. E uma das primeiras pessoas que quis ter a experiência foi a doutora Elizabeth Kubler-Ross. E ela conta maravilhosamente o que significou essa experiência para ela. Quem tenha interesse nessa área, sem dúvida, a melhor recomendação é o livro Viagens Fora do Corpo, do ano 71, do engenheiro Robert A. Monroe. Uma das revistas de maior importância na divulgação científica nos Estados Unidos é a revista Life. E ouça o artigo de capa dessa revista. Life After Death, quer dizer, vida depois da morte. Também, no nosso país, temos uma revista bastante séria sobre divulgação científica, que é a revista muito interessante. A capa, o artigo central que saiu da capa, que há detrás da morte. E nessa revista, no interior, temos esse sinóptico que mostra, esse gráfico, todas as diferentes situações que podem gerar uma experiência fora do corpo. Às vezes, uso de drogas, anestésicos como a ketamina, alguns transtornos cerebrais, o acelerador gravitatório que utiliza-se no treinamento dos pilotos de aviões supersônicos, nos astronautas que vão ao espaço e também, logicamente, outro tipo de situações. Alguns exemplos que temos para contar rapidamente para vocês, para concluir, são o exemplo do caso Luiz, que foi uma pessoa que consultou no meu consultório depois de ter visitado 3 profissionais que queriam medicar ele, porque achavam que estava doido. E ele assistiu a um programa de televisão onde eu falei desse tipo de experiências. Então, ele ligou para o canal de televisão, conseguiu meu telefone e me consultou. Esse homem foi um caso muito interessante. Ele tinha 44 anos, era de profissão veterinária, e ele sofreu um infarto agudo do miocárdio, ficou em coma por 4 dias. O interessante e muito pouco comum, diria extraordinário, foi o fato de ele estar em morte clínica por quase 40 minutos. Por isso que foi publicado o caso em um congresso médico, porque era uma coisa muito difícil de ver. Ele, quando acordou, depois dos dias de coma, ele tinha esquecido tudo e teve que reaprender a comer, a falar, a mover seus membros, mas no momento que ele me consultou estava totalmente normal. Ele falava para mim: doutor, eu era uma pessoa totalmente pragmática. Ninguém me fale bobagem de alguma coisa que eu não possa tocar, que eu não possa medir, que não seja material mesmo. E agora não faço outra coisa que fazer Qigong, yoga, ler tratados filosóficos espirituais. Minha mulher disse que eu fui trocado na UTI, porque ela não me conhece, e verdadeiramente. E nesse caso particular, aconteceu uma coisa muito interessante que eu não vi na bibliografia, mas que me consta porque ele era meu paciente. Desde que ele teve a experiência de quase morte, a
aflorou uma capacidade magnética incrível. Então ele, sendo veterinário, recebia os gatinhos, os cachorros, e ele acariciava, imediatamente dormia. A tal ponto que ele conseguiu praticar cirurgias nos seus pacientes sem utilizar de anestésico. Era tão profundo o sonho que ele produzia no animalzinho que depois ele podia fazer pequenas cirurgias sem necessidade de anestésico. Esse é um exemplo, tem muito para falar, mas não quero aborrer vocês. O segundo exemplo é um exemplo também que nós tivemos na clínica, no nosso consultório, de um jovem de 22 anos, Guilherme, seu nome, que na verdade o pedido da consulta não foi dele, o pedido foi feito pela sua mãe, porque esse rapaz era um pai de Deus, muito bom, muito sensível, bastante tímido, bastante introvertido, mas ele gostava demais da cerveja. E nos finais de semana, ficava com os pés no céu. Então, eu comecei a atender a ele, Guilherme, e mais ou menos depois da terceira entrevista, ele começou a ter confiança comigo e começou a me contar que ele tinha sonhos esquisitos. Muitas vezes ele sentia, logo depois de ir a dormir, que ele saía do seu corpo, ele conseguia olhar seu corpo no leito e caminhava no quarto até que cansava e voltava para seu corpo e continuava dormindo. Então, suspeitando que tratava-se de uma experiência fora do corpo, eu disse para ele: Guilherme, se você quer, você pode sair do seu quarto. Você acha? Claro, você pode sair do seu quarto. Tente. Não. Estou seguro que não. Por quê? Porque eu já tentei uma vez. Tentei segurar como é que se chama? A maçanete da porta. E não consegui. Claro. Eu disse, você não vai conseguir segurar, porque o corpo que você tem quando está despedido é um perispírito e ele não tem densidade como o seu corpo físico para pegar e abrir a porta. Mas você pode atravessar a porta. É mesmo? Você pode. Tente. Na semana próxima me conta. Foi embora. E na semana próxima ele veio todo entusiasmado, dizendo, era verdade, eu consegui. Uma noite, porque ele tinha medo de fazer isso. Uma noite, disse, eu fiquei frente da minha porta, no meu quarto do lado de dentro, fechei os olhos do perispírito, respirei fundo e fez assim, e atravessei a porta. E quando vi que não tinha ferido nada, não tinha quebrado nada, não tinha machucado nada, me animei e saí fora do quarto. E depois, às vezes, ele duvidava e dizia, mas será mesmo como você disse? Ele não era espírita. Não será que você me disse essas coisas? Eu fico com sugestão, depois imagina o sonho e acontece no sonho o que você me disse? Poderia ser, é uma hipótese válida. Mas nós temos condições, você tem condições de constatar se é como você disse ou se é como eu digo. Sim, como? Na próxima oportunidade que você tem uma experiência fora do corpo, vai para o quarto da sua mãe. Preste atenção a tudo que você perceba nesse momento e depois pode constatar. E ele fez. Uma noite, à 1h, foi para o quarto da sua mãe e observou que a sua mãe estava ouvindo rádio. Observou a frequência, 110 FM, estação emissora tal, e falava de uma questão X. Ao dia seguinte, ele foi e disse, mamãe, ontem pela noite, à 1h, você estava ouvindo
frequência modulada 110, a emissora tal, que falava de tema tal. É mesmo? Como você sabe? Ah, eu sei, disse. Então ele veio a me contar isso. E foi muito interessante, porque depois ele tinha um irmão 2 anos mais velho do que ele, com quem brigava frequentemente. E esse irmão ele dirigia um programa de rádio e tinha, logicamente, muitas músicas que utilizava nesse programa. Então eu disse, você pode continuar constatando as coisas. Então ele foi para o quarto do seu irmão. E ele queria saber qual CD seu irmão tinha dentro do aparelho de som. E ele foi e ficou frustrado, porque disse para mim, eu quis abrir a capa do aparelho e não consegui. Guilherme, você não se lembra, você não vai poder fazer isso. Mas você pode ver qual é o CD que está aí, porque a vista é do Espírito, por meio do perispírito. Se você concentra, você vai ver, sem abrir. É mesmo? É. E ele foi, e fez, e viu. E ao dia seguinte, quando seu irmão foi a trabalhar, ele entrou e, agora com a mão física, abriu a capa e viu que o CD era aquele que ele tinha visto no sonho esquisito. Quer dizer, provas ostensíveis, objetivas, constatatórias da realidade, da experiência fora do corpo. Muito bem. Para concluir, eu gostaria de compartilhar com vocês essa frase da doutora Elizabeth Kubler-Ross, que é uma psiquiatra, tanatóloga, docente, acreedora de 28 doutorados honoríficos e considerada uma das 6 personalidades científicas mais importantes do século XX pela revista Time. E ela disse, quando temos realizado a tarefa que temos vindo fazer na Terra, se nos permite abandonar o nosso corpo que aprisiona a nossa alma. Ao igual que o casulo de seda encerra a futura borboleta. Chegado o momento, podemos marchar e sermos livres da dor, dos temores e preocupações, livres como uma belíssima borboleta e regressarmos ao nosso lar